Parábola dos dois filhos. Eu sou Jason Soares e seja bem-vindo aqui ao canal Ministério Apologético. Quero começar aqui agradecendo a você que tem se inscrito aqui no canal, tem compartilhado, tem acompanhado aqui meus vídeos. E agora nós estamos retornando a série, na verdade, das parábolas de Jesus. E hoje eu quero começar aqui a retornar, na verdade, começar falando para você da parábola dos dois filhos. Quando Jesus começou dizendo assim, ó: "Isso que vos parece", Mateus 21, versículo 28. "E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus. Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicano, meretrize, vos precede no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos, meretrizes creram. Vós porém mesmo vendo isto, não arrependeste, afinal, para acreditarde nele. É uma história bastante assim profunda, contundente, do qual Cristo aqui se referiu dos dois filhos. Para início de conversa sobre a parábola, ou de examinar cuidadosamente a parábola, é bom a gente lembrar porque Cristo falou assim: o que vos parece? Ou seja, Cristo falou isso porque terminou uma conversa com alguém e começou a contar essa parábola. Essa conversa que ele começou, e depois começou dizendo assim, na história, o que vos parece? Foi com anciões e sacerdotes. No versículo 23 do capítulo 21, onde está essa história também da parábola, Jesus foi interrogado com a seguinte questão: com que autoridade o Senhor realiza esses sinais? A Jesus responde aos sacerdotes e anciãos com uma pergunta também. Respondeu Jesus: também vou fazer uma pergunta. Se me responderes, também responderei a vós outro. Com que autoridade, na verdade, de onde veio, de onde era, na verdade, o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus fez também essa pergunta quando foi perguntado com que autoridade Cristo fazia todas aquelas coisas que ele fazia. Milagre de cura física, de multiplicação de pão e peixe, tudo aquilo que ele fazia. O sacerdote, o Senhor, ficou totalmente abismado. Qual é a autoridade que esse homem tem de fazer essas coisas, né? Quer dizer, de onde vem essa autoridade? Aí Jesus, para responder a pergunta dele, Jesus faz outra pergunta: com que, na verdade, com que autoridade era realizado, na verdade, de onde vinha, na verdade, o batismo de João? Dos homens ou do céu? De onde era? Resumindo a história da consulta a Jesus sobre qual poder ou autoridade ele fazia, os sacerdotes e ancião não responderam. Sabe o que implicava eles responder essa pergunta? Porque Jesus deixou ele numa situação totalmente desafiadora. Se ele respondesse que o batismo de João vinha dos homens, por que não creio nele? Visto que os homens aqui na terra, ou as multidões que seguiam ele, acreditavam nele como profeta sendo de Deus. E se ele respondesse se era do céu, por que não creram nele então também? Na verdade, se eles admitissem um ou outro, ele estava dando margem a Jesus ou a João, dizendo o seguinte: de fato, Jesus é o verdadeiro Messias que o João Batista anuncia. Se ele dissesse que vinha do céu, ele estava totalmente se entregando, entendendo que João Batista de fato anunciava o verdadeiro Messias, do qual é Jesus Cristo. Com isso, ele não quiser responder, não porque não sabia, porque tanto do sucesso do homem quanto do céu, ele estava perdido nos seus próprios argumentos. Aí, depois dessa conversa toda, é onde Jesus aperta um nó e diz assim: olha, que vos parece? Aí ele diz: certo homem tinha dois filhos, né? O primeiro ele chama para ir trabalhar, ele disse que não vai mesmo não. Já o segundo ele chama para trabalhar, ele disse que não vai também não, mas logo se arrepende e vai trabalhar com seu pai na vinha. O que isso implica dizer? Qual dos dois fez a vontade do pai que ele fala? Aí responderam, claro, né? O segundo, que disse que não ia, mas foi, se arrependeu e foi. Aí Jesus diz assim:
porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e vocês não creram nele. Sabe o que está dizendo? João Batista era o profeta de Deus, inspirado, que anunciava o Messias. Mas com tudo isso, vocês não estão acreditando nele. Com tudo isso, vocês estão negando a mensagem dele, profética, que me pré-anuncia como sendo aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, onde está registrado também João, capítulo 1, versículo 29, quando o próprio João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, ou seja, o Messias, o Salvador do mundo. Com isso também, Jesus apertou mais ainda, dizendo assim: olha, as meretrizes e o publicano vos precedem no reino, porque eles creram na pregação de João Batista, e vocês não creram. Sabe o que está dizendo? Pra gente, pra nós, a lição aqui interessante é que publicano, que era considerado como nada naquela época, só era publicado com pessoas que não tinha classe nenhuma, que não devia ser incluído em nada, meretrico, você sabe, prostituta, né? Que não tinha tanta moral também, que não era vista com bons olhos, acreditaram na mensagem de João Batista. Enquanto aquele sacerdote e ancião, totalmente homem religioso da época, lia a palavra, a Torá, que é a Bíblia Sagrada dele naquela época, de Gênesis até Deuteronômio, que é os 5 livros de Moisés, não acreditava na mensagem de João Batista, porque ela pronunciava a chegada do Messias, já tinha chegado o Messias. Isso é muito profundo pra gente. E sabe o que acontece? Acontece que alguma vez na nossa vida, ou não sei se você está sendo, sempre passando por essa experiência de ser o filho primeiro e o filho segundo. A gente foi chamado por Jesus para pregar essa mensagem, e às vezes a gente não cumpre verdadeiramente com essa mensagem, com o intuito, na verdade, de acreditar fielmente nela. Sacerdote ancião construiu a parte de um povo de Israel, eleito santo, mas ele deixaram se tomar pela total religiosidade, ao ponto de negar o próprio Messias, Jesus Cristo. E muitas pessoas também vão preceder muitos dos que estão na igreja e tomarão os seus lugares, assim como também está escrito em Mateus 8, onde Cristo fala: virão muitos do Ocidente e do Oriente, tomarão os lugares e estarão na mesa diante de Abraão, Isaac e Jacó, ao passo que o filho do reino será lançado fora. Aquele primeiro filho é o pessoal de Israel, é o povo de Israel, que disse que faria a vontade de Deus, faria tudo por Jesus, que acreditaria no Messias prometido quando ele viria ao mundo, mas quando Jesus chegou no mundo, não acreditaram nele. Aquele segundo filho é publicano, meretriz e entre outras pessoas que não receberam a mensagem inspirada, não receberam a mensagem profética de Cristo, mas que quando escutaram João Batista pela primeira vez, todos eles tiveram o coração amolecido pelo Espírito e acreditaram. Ao passo que os filhos do reino, considerados os melhores por eles próprios mesmo, eles considerando, não acreditaram no Messias. Eis aqui é outra lição. Não importa o quanto tempo você tem de igreja e ser numa comunidade religiosa, não importa, isso não importa para ser salvo. O que importa é estar sempre com o coração sensível ao Espírito Santo, para que quando Cristo falar através da palavra, mesmo que contradiza o que você acredita, você tem que acreditar, porque a palavra é autoridade. Mesmo que aquela perspectiva que a palavra traga não é aquela perspectiva que você tinha de vida, será que é isso mesmo? Mas quebra com o meu ego, eu pensava que era assim, eu acharia que o Messias vinha assim, mas a palavra diz que ele veio assim, para salvar. Eles entendiam que o Messias vinha para destruir com Roma e tirar ele sob o jugo romano. A profecia aponta para isso também, na segunda fase da volta de Jesus. Mas na primeira vinda dele, Jesus viria como um ser humano, uma criança, obviamente, quando nascido, mas para libertar ele do pecado. Por isso que ele teve tanta dificuldade de entender que Jesus era Messias. Porque ele queria um Messias poderoso, andando em cavalo e carruagem bonita, magnificente. Mas quando na verdade ele vira um rei pobre e humilde, que foi Jesus naqueles dias, mais rico de graça e de poder e de salvação para todos aqueles que crê. Mas hoje aguardamos o Messias soberano, que vem montado no cavalo branco, como fala Apocalipse 19, que vai destruir com todo o reino pecaminoso que oprimiram o povo de Deus. E isso temos que entender, para não cair na mesma armadilha que eles caíram por conivência das suas próprias lentes teológicas. Nós temos que analisar a Bíblia direitinho, fazer análise contextual, para tentar aprender de fato o que de fato está passando na passagem.
e não interpretar mal a pessoa de Jesus como foi interpretada por ele na história e nascimento de Jesus. Mas a Bíblia está aí para narrar e dizer que Jesus de fato foi o Messias prometido e salvou todos aqueles que acreditaram nele. Inclusive sacerdote depois ancião que deram o braço a torcer. Então, seja o filho, não primeiro, só meramente primeiro e segundo, mas seja o filho obediente em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.